eles verão, eles estremecerão e eles acreditarão que o Espírito Santo esteve aqui. O Espírito Santo passou por aqui. O Espírito Santo estava aqui. E eles acreditarão com lágrimas. Com lágrimas. Com lágrimas. Eles acreditarão no canal Espírito Santo Ministra, o canal Azeite na Lâmpada. Eles acreditarão com lágrimas. Eles acreditarão de joelhos, chorando, chorando, de joelho, de joelho. Eles acreditarão. Eles acreditarão. O sol já é uma prova que o fim do mundo chegou. O fim dessa terra chegou. O fim dessa terra acabou. 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 O fim desse mundo chegou. O fim dessa terra chegou. O fim desse mundo chegou. O fim dessa terra chegou. O sol é a prova. O sol é o testemunho que o Espírito Santo esteve aqui. O Espírito Santo passou por aqui. O Espírito Santo realizou coisas aqui. Realizou salvação aqui. Formou a noiva aqui. Casou aqui. Ficou aqui. Viveu aqui. Esteve aqui com a sua noiva amada. A sua noiva querida, a sua noiva maravilhosa. O Espírito Santo esteve aqui, andou aqui, passou por aqui, esteve aqui, fez pousada aqui, fez morada aqui, no meio, no seio da sua noiva linda, da sua noiva amada. O sol é testemunha, o sol é testemunha desse casamento maravilhoso, dessa união perfeita, dessa união amada, de onde saiu dois filhos amados, dois filhos queridos. Espírito Santo ministra azeite na lâmpada do casamento desta união, do noivo com a noiva amada, a noiva querida, a noiva imaculada, a noiva sem mancha, a noiva limpa, a noiva pura, a noiva santa, a noiva querida, a noiva amada, a noiva eterna, que vai com o noivo para a eternidade, viver eternamente com o seu noivo amado. O sol é testemunha, o sol testemunhou, o sol é a prova desse casamento amado, com essa noiva querida, com essa noiva amada. O sol é testemunha, o sol é a prova do fim do mundo, do fim da terra, do fim de todas as coisas que existem. Assim como um dia o Eterno falou com Noé que construísse uma arca, que o fim de toda a carne seria, o fim de todo ser vivente chegaria através de nuvens de água, nuvens densas, pesadas e carregadas de águas. Assim foi avisado, assim foi alertado. Noé construiu a sua arca com a sua família amada. Noé foi obediente, filho obediente, ignorou, desprezou os críticos, os rebeldes, os desobedientes, e obedeceu unicamente e exclusivamente ao Eterno, e construiu a sua arca no meio de zombaria, no meio de risos, no meio de piadas indesejáveis, piadas inadequadas. Noé sofreu a afronta
de um mundo de zombaria, de um mundo perverso, um mundo cruel, um mundo perdido, um mundo cheio de mutações, um mundo cheio de criações sobrenaturais. Noé estava lá, Noé sobreviveu, Noé foi um sobrevivente, Noé e a sua família entraram na arca e os rebeldes, atrevidos, orgulhosos, ignorantes, quando eles vieram se atentar para a destruição, a água já estava descendo, descendo com muita força, descendo com muita ira, para inundar todos, para cobrir todos, todos ficar debaixo d'água, todos morrerem afogados nas águas do dilúvio. Mas Noé estava submerso com a sua arca e a sua família, a salvos das águas do dilúvio. E Noé e a sua família foram os únicos sobreviventes daquele dilúvio que eliminou todo ser vivente, tudo que tinha fôlego de vida naquele tempo do dilúvio, o qual conta a história de Noé. Mas hoje é a mesma coisa. O Espírito Santo veio formar a noiva, formar os que iam nascer de novo, morrer para a velha criatura, morrer para a carne, para uma vida no pecado e ressurgir para uma nova vida, uma vida em espírito, com um entendimento renovado pela palavra do Senhor, participando da natureza do Senhor, e mortos para uma natureza morta, para uma terra morta, para um reino morto. Então, os que conseguiram, através do canal Espírito Santo Ministra, os que conseguiram, através desse canal, entraram para a arca. Porque a arca hoje seria os dois canais do Espírito Santo. O Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada. O Espírito Santo ministra para os que vão nascer de novo, para o novo nascimento, para os que vão participar e subir e fazer parte do casamento da noiva. Os convidados de honra para o casamento da noiva. Mas os que não se atentaram para o casamento da noiva, para subir com o noivo, para a festa do casamento, os que não se atentaram, não nasceram de novo, não saíram da morte, continuaram mortos, no reino morto, vivendo para a morte. Esses que não participaram do casamento do noivo, para subir com o noivo, para festejar com a sua noiva, ficarão para a segunda arca, azeite na lâmpada. Mas agora o azeite na lâmpada, vocês terão que dar vida. Vocês terão que ser preparados pelo canal Azeite na Lâmpada. E a arca de vocês é dar vida. É dar vida. É morrer pela fé de vocês. É morrer pelo nome de Yahushua. É morrer pelo Salvador de vocês. Provando a fé viva. A fé viva. Que Ele é o Salvador de vocês. E vocês não negarem a sua fé no Salvador e Yahushua. Essa é a arca para os que ficaram. Porque não saíram da carne. Não saíram da sua vida morta. Não saíram da velha natureza. Serviam ao anjo caído, Lúcifer, no reino da morte. Por isso estavam mortos, com sua natureza morta, servindo ao seu Deus morto. Então eles ficaram na morte, tomados pela morte, dominados pela morte, manipulados e controlados pelo seu reino morto, a morte. Então eles terão que dar a sua carne
à morte. Entregarão o seu corpo à morte, para que os seus corpos morram e a sua alma saia limpa, purificada, branca, alva, pela fé. Porque eles morrerão pela fé em um Salvador que salvou as suas almas da condenação eterna, do lago de fogo, a segunda morte. Então, essas duas arcas, o Espírito Santo gerou desse casamento com a noiva. O Espírito Santo ministra. E azeite na lâmpada foi o fruto gerado do Espírito Santo e da sua noiva. E são representados as duas arcas. A arca dos que vão participar do arrebatamento e a arca dos que vão ficar para morrer pela sua fé, para não negar a sua fé, dar a sua vida pela sua fé. Então essa é a arca dos que ficarem, que não participarem do arrebatamento, porque tinham suas naturezas mortas, viviam na morte, andavam na morte, se alimentavam da morte, estavam em um reino morto, em um mundo morto, com o seu Deus morto, e não reviveram pela palavra, não reviveram, porque não deu crédito à palavra do Eterno, não deram crédito aos dois canais gerados do Espírito Santo pela sua noiva amada, quando ele veio ressuscitar dos mortos a sua noiva, para ter a palavra viva, para poder, pela palavra viva, ressuscitar os mortos. Mas os mortos que não reviveram, por este canal o Espírito Santo ministra, eles ficarão, porque eles andavam nos prazeres da carne, em uma vida carnal. Eles viveram segundo seus desejos, segundo seus sentimentos, segundo suas vontades, segundo seus pensamentos, que é através do príncipe da potestade do ar. Então eles viveram assim, dirigidos, levados, guiados pelo príncipe da potestade do ar. Eles não participaram do renovo espiritual, o qual o canal Espírito Santo ministra, veio trazer o renovo, veio trazer a ressurreição, reviver dos mortos, se levantar dos mortos, acordar dos mortos, ser participante da natureza do Eterno, fazer morrer a natureza terrena, inclinar para a obediência à palavra, para serem gerados de novo pela palavra, pelo Espírito Santo. Então esses mortos que não participaram do canal Espírito Santo ministra, eles não reviveram. Eles não reviveram. Mas bem-aventurado os que participaram do canal Espírito Santo ministra e levaram a sério, tiveram compromisso, tiveram responsabilidade, tiveram obediência à palavra. Então as suas mentes foram renovadas, o seu entendimento foi renovado, foram participantes da natureza do Eterno, fizeram morrer a sua natureza terrena, porque pelo motivo da obediência à palavra gera um entendimento novo, e morrer a natureza terrena é o entendimento de Satanás, que quando o entendimento novo é gerado da palavra do Eterno, faz morrer o entendimento velho de Satanás, que é fazer morrer a natureza terrena. Então, pela inclinação para a obediência à palavra, gera a natureza nova, gera o entendimento novo e faz morrer a natureza terrena, faz morrer a natureza de Satanás,
faz morrer o entendimento de Satanás naquela mente, e inclinou, se prostrou e obedeceu a palavra, procurou ouvir, procurou aprender, procurou entender para obedecer. E assim, a salvação dessa pessoa aconteceu através do canal o Espírito Santo ministra. Os outros que não nasceram de novo, não reviveram, continuaram mortos, inclinados para a morte, obedecendo à morte. E o arrebatamento aconteceu, e os mortos ficaram, e subiram os que reviveram, porque a palavra diz que o Eterno não é Deus dos mortos, Ele é Deus dos vivos. Então os que reviver pela palavra, pelo Espírito Santo ministra, serão os vivos que subirão com Ele. Mas os mortos ficarão. Os que não reviveram pela palavra do Eterno, pelo Espírito Santo ministra, ficarão. Então para eles vai restar azeite na lâmpada, para que eles venham iluminar suas lâmpadas, para que eles venham aprender e entender e saber como será a salvação deles. E se eles recuar, se eles der para trás, se eles não concordar, se eles achar que tem saída, se eles achar que tem outro jeito, o outro jeito que vai ter para eles é o lago de fogo para eles. Porque para quem recuar do azeite na lâmpada, não tem saída. Não tem outro jeito. É a arca. É a segunda arca preparada para os que ficaram pela misericórdia do Eterno. Pela misericórdia do Eterno. Porque era para haver unicamente o arrebatamento. Unicamente o arrebatamento. E depois tudo lançado no lago de fogo. Mas como o Eterno é misericordioso, sempre deixa uma palavra de misericórdia. Sempre deixa uma palavra de misericórdia. Uma ação e uma obra por trás da sua palavra de misericórdia. Então acontece, dá vida. Dá vida é a palavra de misericórdia dele. Dá vida. Os que ficaram, a palavra de misericórdia é dar vida. Dar vida. Morrer pela sua fé. Morrer pelo nome de Yahushua. E o canal vai lhe orientar. O canal vai lhe ensinar. O canal vai lhe instruir. O canal vai fazer você entender como você vai dar a vida. Então você não tem saída. Você não tem saída. Você não tem para onde correr. Você não tem para onde ir. Você não tem o que fazer. Assim como esse sol está nesse céu agora, e você não tem resposta, e você não sabe por que está assim. Assim você não saberá o que você vai fazer se você não vir para o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra. O sol é a sua resposta. Assim como você não sabe por que o sol está assim, por que o sol ficou assim. Assim será a sua resposta se você não vir para o canal Azeite na Lâmpada e o canal Espírito Santo ministra. Você não vai ter para onde ir. Você não vai ter resposta. Você não vai ter o que fazer. Você não vai ter o que fazer. Você não vai saber o que fazer. E ainda que um cientista lhe fale através do YouTube, porque o sol está assim, ele é um mentiroso. Ele é um anjo caído. Ele não sabe de nada. O anjo caído Samael, ele é o cientista. Ele é o cientista. Ele é o mentiroso. Ele que traz resposta para tudo. Ele foi o que trouxe a ciência do bem e do mal. Então a ciência é ele. A ciência está nele. A ciência traz resposta dele. Ele não tem resposta. Ele não tem resposta. Ele traz mentira. Ele traz engano. Ele traz ocultar a verdade. Ele traz esconder a verdade. Quem você vê chegar no YouTube com resposta, porque o sol está assim, é um mentiroso, é um anjo caído, ocultando a verdade, omitindo,
a verdade, querendo esconder a verdade, que o arrebatamento está chegando. O arrebatamento está chegando. O sol é a resposta. O sol é a resposta. Mas os anjos caídos vão querer trazer resposta para ocultar a verdade, para omitir a verdade. Mas o Espírito Santo vai na frente dos anjos caídos. Vai na frente dos anjos caídos. Os anjos caídos com o corpo de carne, que nasce nessa terra. Porque eles têm o nome de cientistas. Cientistas. Que tudo é aprovado por eles. Eles têm aprovação para tudo. Eles têm resposta para tudo. Eles são a resposta. É mentira. Eles são anjos caídos. A resposta deles para você é ocultar a verdade. É esconder a verdade. É mentir para você. É lesar a sua mente. É enganar você. Enquanto você está indo para o lago de fogo. Enquanto eles estão indo para o lago de fogo. Porque o Eterno está vindo tratar com eles. A promessa deles, que eles seriam lançados no lago de fogo. Essa promessa está chegando. Essa promessa vai se cumprir. Eles não podem mudar essa história. Eles não podem mudar o rumo da vida deles. Eles não podem impedir. Eles não podem impedir. Eles não podem fazer nada para eles não serem lançados no lago de fogo. Eles não podem impedir o Eterno. Eles não podem parar o Eterno. Eles não podem fazer nada. A sentença deles está chegando. A sentença deles está chegando. O fim do mundo está chegando. O fim de todas as coisas está chegando. Não importa como eles encobrem. Não importa como eles ocultam a verdade. Não importa como eles escondem a verdade. Trazendo suas mentiras. Trazendo seus enganos. Ocultando a verdade. Para enganar os anjos arrependidos. Para iludir e mentir para os anjos arrependidos. Que tudo está no controle deles. Tudo está no domínio deles. É mentira. É mentira. Nada está no controle deles. Nada está no domínio deles. Eles ocultam a verdade. Eles escondem a verdade. Eles querem trazer para vocês que eles são a verdade. Eles têm a verdade. Eles têm resposta para tudo. Eles não são a verdade. Eles são anjos caídos. Eles são demônios ocultos, disfarçados em um corpo de carne. O propósito deles é mentir, é enganar, é esconder a verdade, ocultar a verdade para os anjos arrependidos não se sentir ameaçado, não alarmar, não ficar com medo e buscar a solução no Eterno e buscar ajuda no Eterno. Então eles têm resposta para tudo, para acobertar tudo, para esconder tudo, para controlar tudo, para resolver tudo, para ter respostas para os anjos arrependidos. Anjos arrependidos, anjos arrependidos. Vocês não têm mais que ouvir cientista, anjos caídos, demônios em corpos de carne. Vocês não têm mais que ouvir resposta deles, conhecimento deles, solução deles. Vocês não têm mais que querer saber nada deles. Eles são demônios em corpos de carne. Cientistas são demônios em corpos de carne. Filósofos são demônios em corpos de carne. Escritores dos mais famosos livros, dos mais publicados livros, que muda a história da humanidade, o rumo da humanidade, a caminhada dos seres individuais, são demônios em corpos de carne. Escritores famosos, de livros famosos, que mudou o curso da humanidade, mudou o rumo da humanidade, mudou a história da humanidade. Anjos caídos, demônios em corpos de carne. Os demônios nascem nessa terra em corpos de carne. Os demônios nascem nessa terra em corpos de carne. Durante o ajuntamento
de um homem com uma mulher. Eles entram naquele feto e eles tomam aquele corpo e eles possuem aquele corpo e aquele corpo não tem alma. Aquele corpo não tem consciência. Tem um demônio que entrou naquele corpo quando aquele corpo foi gerado. Dentro daquele corpo, durante um ajuntamento carnal entre um homem e uma mulher, aquele corpo foi roubado pelo anjo caído. E ele entrou naquele corpo. E ele nasceu nessa terra. E dentro daquele corpo é um anjo caído. E os anjos caídos, eles nascem aqui na terra para se rebelarem contra o Eterno, levarem adiante a rebelião e colocar os anjos arrependidos para se rebelarem e continuarem rebeldes ao Eterno. Então o Espírito Santo, o Eterno, estão falando toda a verdade, sem omitir nada, sem ocultar nada, para os anjos arrependidos conhecer quem está por trás da história da humanidade, quem trouxe cada livro escrito, quem trouxe cada história, quem trouxe cada situação, aonde aquelas pessoas que leram aquele livro passaram a viver os ideais daquele livro, através de livro e através de outras situações, através de outros meios de comunicação, meio da música, meio da cultura, através de qualquer meio que traz uma cultura, que desenvolve uma vida na terra, através de qualquer situação que mude a vida das pessoas, o comportamento das pessoas, o ideal das pessoas, costumes de vida das pessoas, o que eles trazem para transformar vidas, prender vidas, tornar pessoas a desenvolver certo estilo de vida, certo estilo de comportamento, certas situações, a qual a pessoa nem sabe por que ela faz aquilo, por que ela vive aquilo. São demônios nos corpos delas, que obedecem os anjos caídos, através dos seus livros que leem, através de suas histórias que ouvem, através dos seus historiadores antigos, através de suas músicas, através dos meios de comunicação, através de tudo, qualquer meios, qualquer fins, qualquer situação que eles têm de comando para trazer influências, para trazer mudança, para trazer comportamentos novos, para trazer ideais novos, para trazer estilo de vida novo, para trazer modernidade, para trazer histórias antigas. Tudo são obras e arte de demônios nos corpos, anjos caídos, e demônios nos corpos das pessoas normais, almas viventes, que têm alma e consciência. Mas esses que têm alma e consciência, que são almas viventes, os quais nasceriam no jardim do Éden, através de Adão e Eva, eles são apenas influenciados, eles são apenas levados, eles são apenas tomados e dominados, eles são cativos dos anjos caídos nos corpos de carne, os quais lideram, os quais trazem aquela mudança de comportamento, aquela situação que muda uma história, a vida, o curso, o rumo da vida. E os anjos arrependidos, através dos demônios nos seus corpos, unicamente submete, unicamente obedece, unicamente são massas de manobra, são apenas produto do meio, são apenas usados, customizados, mudados, trocados, conforme eles querem, conforme eles mudam, conforme eles trazem mudança, eles trazem comportamentos novos, eles trazem ideias novas, eles trazem vidas novas.
mudanças novas. Conforme eles querem mudar a situação, o rumo do curso, eles trazem um livro, eles trazem música, eles trazem qualquer situação que venha subjugar o anjo arrependido a estar vivendo aquilo através de um demônio no seu corpo, que é obediente a Satanás, que usa o corpo do anjo arrependido unicamente para obedecer Satanás em tudo. Então aquela consciência um dia acorda, um dia se desperta e ela nem entende por que ela faz aquilo. Ela nem entende por que ela é daquele jeito. Ela nem entende por que está vivendo daquela forma. Porque a consciência está conectada ao eterno e sabe o certo e o errado. Mas aquele corpo com o demônio usufruindo dos 5 sentidos, dos desejos, dos pensamentos, dos sentimentos e da vontade, é quem está usando aquele corpo para servir ao anjo caído Lúcifer. Então aquelas almas viventes, elas estão presas em um corpo de carne, aonde unicamente a consciência pesa e mede o certo e o errado. Mas o demônio no corpo de carne é quem toma as decisões, é quem influencia nisso ou naquilo. Como assim o demônio quiser obedecer o seu mestre, Lúcifer? Mas aquela consciência, ela pode apelar, se ela tiver conhecimento da palavra do Eterno. Mas se ela tiver enfiada numa religião que o próprio Lúcifer criou para se passar por Deus, para receber todo tipo de adoração, todo tipo de invocação, aquela consciência não tem o que apelar, não tem para quem apelar, porque até as orações daquela consciência, quem vai ouvir é o anjo caído, porque é um demônio naquele corpo. E aquela consciência, aquela alma vivente, ela está perdida, ela não conhece o Eterno, ela não conhece o Criador, ela não conhece o seu Criador, ela não conhece o seu Salvador. Ela tem Lúcifer como Deus e ela ora a Lúcifer, o próprio que aprisionou ela nesse corpo e obriga, através de um demônio, ela servir a ele de uma forma cega, de uma forma irracional, de uma forma inconsciente. É assim que Lúcifer, o anjo caído, aprisionou as almas dentro de um corpo, aonde o demônio é quem usa o corpo, mas a alma está aprisionada naquele corpo usado por um demônio. É por isso que muitas vezes uma pessoa faz uma coisa e ela chora arrependido. Ela não quer fazer aquilo, mas ela vai e faz novamente. É porque o demônio no corpo dela obriga ela a fazer, mas a consciência dela chora buscando um libertador, porque ela não quer fazer aquilo, porque a consciência sabe que aquilo é errado. Mas aquele demônio naquele corpo não quer saber de certo nem de errado. Aquele demônio quer saber de condenar aquela alma ao lago de fogo. Então, para aquele demônio, não importa o que aquela consciência sabe de certo ou de errado. Importa que aquele demônio quer condenar aquela alma, consciência, ao lago de fogo. Então, se aquela alma, consciência, presa naquele corpo, controlado e dominado por um demônio, se aquela alma, consciência, não tiver a palavra do Eterno, não tiver conhecimento da palavra do Eterno, o Eterno não pode libertar aquela consciência daquele demônio preso naquele corpo, controlado, manipulado e dominado pelo demônio, através dos 5 sentidos, sentimentos, qualquer tipo de sentimentos, desejos, vontades, e o pensamento é o demônio falando, controlando o corpo. Pensamento é demônio falando, são vozes de demônio para controlar o corpo, para viver no corpo e resolver o que quer fazer
naquele corpo e com aquele corpo. Então o pensamento é o comando de voz do demônio para controlar o corpo e viver no corpo e fazer o que quiser com o corpo. Então se aquela alma vivente, aquela consciência alma vivente, não tiver a palavra do Eterno, não tiver o conhecimento da palavra do Eterno, aquela alma vivente está aprisionada naquele corpo, está cativa desse demônio e condenada ao lago de fogo, porque esse demônio é a morte. E as obras desse demônio condena, e as obras desse demônio, através do corpo, condena essa alma vivente, essa alma consciência ao lago de fogo, a segunda morte. Então, para essa alma vivente, aprisionada nesse corpo, dominado e controlado por um demônio, essa alma vivente, ela precisa ler as Escrituras, ela precisa envolver com as Escrituras sagradas, chamada Bíblia, que os próprios demônios colocou o nome Bíblia. Então, essa alma vivente, essa consciência vivente, precisa envolver com as Escrituras sagradas, precisa ler a Bíblia, não precisa ir para um templo, não precisa ouvir um homem, não precisa ser instruído por ninguém, não precisa, só precisa unicamente ler a Bíblia de forma correta, página por página, livro por livro, sem corte, sem pedaço, ler a mensagem inteira, para ter o conhecimento da mensagem, para ter a conclusão, o esclarecimento. E o Espírito Santo é quem vem abrir a palavra e abrir o entendimento. Mas para aprisionar as almas e tornar as almas cativas, além de já estar presa em um corpo, cativa de um demônio, ainda vai para um curral, ficar cativa de um homem, um anjo caído. E a intenção daquele anjo caído não é libertar a alma de ser cativa do demônio, é mandar a alma para o lago de fogo. Então essa alma está arruinada, esta alma está perdida, esta alma está aprisionada. E aquele homem, anjo caído, naquele templo chamado igreja, naquele banco sentado, ouvindo aquele homem, essa alma, ela está cativa mais uma vez, aprisionada mais uma vez, porque a primeira vez ela é cativa do próprio demônio no corpo dela, ela é aprisionada pelo próprio demônio no corpo dela, mas agora ela foi para aquele templo religioso, agora ela foi sentar no banco e ouvir aquele homem anjo caído naquele corpo de carne. Agora ela se tornou cativa 2 vezes. Agora ela é presa do demônio no corpo e é presa do anjo caído. A forma que tem que ler a palavra, a forma que tem que entender a palavra. E aquele anjo caído, a palavra é fechada para ele. Ele não tem entendimento de salvação, vida eterna. Ele é um anjo caído, um demônio dentro daquele corpo. Demônio não tem salvação. Demônios são anjos caídos que não se arrependeram na rebelião lá em cima, no reino. Então essa alma está perdida. Essa alma está destruída. Esta alma está arruinada. Esta alma está sem esperança. Esta alma está vazia, sem uma luz, sem vida. Então o anjo caído naquele corpo de carne vem encher essa alma de bens materiais, vem encher essa alma de conquistas terrenas, vem encher essa alma de prazeres carnais, prazeres mundanos, vem ensinar essa alma a ser mundana e se alimentar das coisas do mundo. Mas a palavra diz que a alma se alimenta de toda palavra que sai da boca do Eterno. A alma não se alimenta do mundo, do materialismo, nem de nada mundano.
É por isso que pessoas ficam infelizes, angustiadas, amarguradas, nesses templos mundanos de prosperidade, porque a alma não se alimenta da matéria, não se alimenta de nada material, não se alimenta de nada terreno. A palavra diz que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca do Eterno. Esse homem é o homem interior, é o homem espiritual, alma vivente, o qual morreu no jardim do Éden. E a ressurreição é pela palavra do Eterno, que revive a alma do estado de morta, porque o demônio está na alma, e a alma está morta, porque o demônio está na alma. Então a palavra do Eterno, unicamente a palavra do Eterno, é que revive a alma, libertando a alma do demônio. Então os anjos caídos trouxeram as religiões, as portas e placas de igreja, trouxe o homem para estar no púlpito, para ensinar as almas, trouxe a palavra cortada em capítulo e versículo, e trouxe um especialista, porque eles dizem que a palavra tem que ter um ungido, tem que ter um levantado pelo anjo caído. O Deus deles é o anjo caído. Então quem levantou eles como ungido e colocou eles naquele púlpito para prender a alma e alimentar a alma de coisas terrenas, coisas materiais, foi o anjo Lúcifer que trouxe aquele anjo caído para fazer da palavra do Eterno uma religião terrena de bens material. Mas a palavra do Eterno é a vida eterna, é o alimento da alma, é o que revive a alma, é o que liberta a alma do demônio que está na alma. Então, quando a pessoa é obediente à palavra, é praticante da palavra, a palavra revive a alma e liberta do demônio. O demônio é a morte. A alma está morta porque o demônio está na alma. Então é uma alma morta, dominada e controlada por um demônio. Quando a palavra vem, a palavra viva, que essa alma obedece à palavra, pratica a palavra, vive a palavra liberta essa alma da morte, que é desse demônio. E essa alma revive. E essa alma volta para a vida eterna. Essa alma é salva. Mas o anjo caído, Lúcifer, ele trouxe a religião, porque ele quer as almas mortas, com o demônio nelas, trazendo elas cativas, trazendo elas presas, dominadas, controladas e manipuladas pelos demônios, para essa alma e para uma religião, não ser obediente à palavra, não ser praticante da palavra, e o demônio não sair, e ela não reviver. Então ela continua lendo a Bíblia, mas ela está morta. Ela continua lendo a Bíblia, mas o demônio não deixa a alma obedecer à palavra. Então essa alma continua morta, dominada pela morte, e não passa de uma alma religiosa, não passa de uma pessoa religiosa, porque obedecer à palavra era exatamente expelir o demônio, era exatamente a alma reviver pela palavra, expelir o demônio, expelir a morte, arrancar a morte. Mas o anjo caído não criou religião para salvar ninguém, nem para dar esperança para ninguém. O anjo caído trouxe a religião para deixar as almas mortas, para as almas não reviverem, para as almas continuarem condenadas ao lago de fogo, à segunda morte. Mas o Espírito Santo, que deixa o sol como um sinal no dia de hoje para vocês, anjo arrependido, para vocês tem saída, para reviver as suas almas mortas, para libertar vocês do demônio à morte, que está na alma de vocês.
Por isso que ela está morta, porque o demônio, a morte, está na alma de vocês. Então as suas almas estão mortas, porque o demônio, a morte, está na alma de vocês. Então, anjos arrependidos, para vocês reviverem, para suas almas reviverem, para vocês saírem da sentença de morte, a morte eterna, o lago de fogo. Vocês precisam se voltar para a palavra viva, para a palavra do eterno, as escrituras sagradas, e para o canal Espírito Santo Ministra, e para o canal Azeite na Lâmpada. Vocês têm a condição de voltar, a condição de reviver, a condição de obedecer e voltar para o eterno. Vocês têm. Mas se vocês não observarem o sinal do sol, se você, como um alerta, um aviso para vocês, como prova do Espírito Santo, canal Espírito Santo Ministra, azeite na lâmpada, vocês ignorar o sinal do sol nesse dia de hoje, que o Eterno dá esse alerta, dá esse sinal para vocês. Se vocês desprezar o sinal, se vocês for ouvir o anjo caído, o cientista, que tem resposta para tudo, que sabe tudo e responde tudo, e tudo tem que ser aprovado e reprovado por ele, para ser verdade ou mentira. De onde ele tem a verdade e a mentira? De onde ele tem? Ele tem unicamente mentira. Ele é o pai da mentira. O alicerce dele é mentira. O fundamento dele é mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Quando ele mente, é porque ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. A arte dele é mentir e enganar. Então, quando ele vem com esse negócio de cientista, que tem resposta para tudo, quando eles vierem dizer para vocês, porque o sol está assim, vocês não dê crédito ao anjo caído e os seus ministros. Vocês não dê crédito a esses anjos caídos carnais que estão em corpo de carne, que são demônios naquele corpo de carne. Quando esses anjos caídos vierem falar, lembre, eles são demônios em corpo de carne. Quando eles vierem trazer resposta do sol, quando eles vierem dizer o porquê o sol está assim, lembre, eles são um demônio em um corpo de carne. Eles são demônios que nasceram em um corpo de carne. Como é que vocês vão dar ouvido a demônios, anjos caídos? Como é que vocês querem o livramento do eterno, a salvação do eterno, ouvindo anjos caídos, ouvindo demônios em corpo de carne? Eles são formados, eles são estudados, eles fazem faculdade, eles escrevem livros, eles são pessoas importantes, eles são pessoas influentes, eles têm resposta para tudo, eles sabem tudo. Vocês nunca vê o anjo caído Lúcifer trazer um analfabeto para responder nada na televisão, para responder nada na internet. Analfabeto não tem voz. Quem não tem o conhecimento dos anjos caídos, das faculdades dos anjos caídos, não tem voz. Não pode responder nada. São burros ignorantes. Não têm escrúpulo. Não sabem de nada. Eles têm que ser instruídos. Eles têm que ouvir pessoas instruídas. Eles têm que ouvir os estudados. Eles têm que ouvir os que fizeram faculdade. Eles têm que ouvir os seus doutores, os seus instruídos. Hoje o Espírito Santo diz a vocês quem são os seus doutores, quem são os seus instruídos, quem são os seus mestres, quem são os falantes, quem são os que têm resposta para tudo, quem são os que sabem tudo, quem são os que o YouTube traz com seus diplomas, com os seus cursos de faculdade, com os seus conhecimentos, os seus estudos, ou na televisão, para dar resposta para tudo, para ter resposta para tudo. Eles são anjos caídos em corpo de carne. Eles são demônios em corpo de carne.
Quem trouxe a faculdade foi Lúcifer, o anjo caído. Então vocês de faculdade, vocês doutores, vocês sábios, vocês que se dizem mestre, vocês são anjos caídos. Vocês são demônios em corpo de carne. E se você não é um demônio em um corpo de carne, você simplesmente foi aprender em uma faculdade com um demônio num corpo de carne. Ele foi o seu mestre. Ele foi o seu tutor. Ele foi o seu professor. O demônio em um corpo de carne foi o seu doutor. A verdade é dita. A verdade está sendo falada. Quando os anjos caídos vinham dar resposta na internet, na televisão, no dia de hoje, o que aconteceu com o sol, porque o sol estava assim. Lembre, anjo arrependido, lembre. É um demônio que está falando com você. Um demônio que está em uma pele de carne. Está em uma pele de carne. Então lembra, anjo arrependido, lembre. Quem está te trazendo resposta de tudo? Qual é o cientista que sabe tudo? Que traz resposta para tudo? E só eles sabem a verdade. Só eles têm a verdade. O cientista é Samael, o anjo caído, Lúcifer. Ele é o cientista. E ele formou os seus 10 ministros. E ele formou os demais que se dizem cientistas. Então, anjo arrependido, quando você ouvir um cientista, quando você ouvir um analista, quando você ouvir um conhecedor daquele assunto, quando você ouvir um que traz resposta, um que resolve mistérios, que tem resposta para tudo, um sábio, um estudado, um conhecedor de assuntos, um especialista que vem desvendar mistérios, que vem falar de mistérios, que tem respostas para coisas misteriosas. Anjo arrependido, lembre, ali é um demônio naquela pele de carne. É um demônio naquela pele de carne. E esse demônio, ele quer ocultar as coisas do eterno. Ele quer esconder as coisas do eterno. Ele não quer que atente para os fins do tempo. Ele não quer que preste atenção no fim do mundo. Ele não quer que preste atenção que o eterno já está vindo para lançar eles no lago de fogo. Eles querem ignorar o eterno. E eles querem, anjos arrependidos, que vocês façam o mesmo. Ignore o eterno. Ignore o arrebatamento. Ignore a vinda do eterno. Eles querem isso para vocês, os arrependidos. Que vocês ignorem. Que vocês desprezem, que vocês vão viver as suas vidas como se nada tivesse acontecendo. O sol nas condições que está, o sol não falou nada, o sol não quer dizer nada. O cientista já vai dizer o que é. O cientista é o anjo caído, é o demônio em um corpo de carne. O que ele quer mesmo é te levar para o lago de fogo. Continua ouvindo ele e você vai para o lago de fogo com ele. E lá você vai lamentar por toda a sua eternidade. Ter sido enganado por um anjo caído até as profundezas do lago de fogo. O Espírito Santo está alertando. Alertando os anjos arrependidos. Anjos arrependidos. Alguém trouxe a resposta do sol. Resposta da cor do sol. Resposta porque o sol ficou assim no dia de hoje. Lembre, anjo arrependido, lembre, um demônio em uma pele de carne está dizendo a você, porque o sol ficou assim. Lembre, anjo arrependido, esse demônio nessa pele de carne está lhe enganando, está lhe iludindo, quer lhe esconder a verdade, o arrebatamento, a vinda de Yahushua, o fim do mundo. Ele quer lhe enganar, ele quer lhe iludir. Para você viver a sua vida, ignorar os sinais, desprezar tudo e viver como se nada fosse acontecer. A sua vida não vai mudar, tudo vai estar exatamente normal. Não se iluda, anjo arrependido, não se iluda. O anjo caído, ele sabe que ele está condenado ao lago de fogo e ninguém vai mudar isso.
Ninguém pode mudar isso. Você quer levar a sentença dele? Quer ficar debaixo da sentença dele? Eles ignoram os sinais, ignoram o eterno, ignoram a palavra, eles ignoram tudo, porque para eles não tem salvação, para eles não tem vida eterna, para eles tem lago de fogo, segunda morte. Você quer imitar eles? Você quer seguir eles? Você quer ser igual a eles? Você vai herdar o lago de fogo, a segunda morte. O que eles vão herdar é o que você quer? Se você quiser, age como eles. Faça como eles. Viva como se nada está acontecendo. Nada mudou. O sol continua igual. A vida continua a mesma. Ignore tudo. Despreze os sinais. Despreze o canal Espírito Santo Ministra. Despreze o canal Azeite na Lâmpada. E os anjos caídos em corpos de carne, demônios em corpos de carne, te levarão para o lago de fogo. Sem você nem perceber, sem você nem agir, nem pensar, nem se atentar. Quando você perceber, você já está no lago de fogo. E aí vai ser tarde demais para você querer fazer alguma coisa. Porque no tempo de fazer, você não fez. Deixou os anjos caídos, os demônios em pele de carne, iludir você, enganar você, roubar você. E você foi roubado pelo demônio em um corpo de carne. O Espírito Santo alerta os anjos arrependidos e deixa o sol no dia de hoje como um sinal que o fim do mundo está chegando. Anjo caído queira, anjo caído não queira, anjo caído acredite, anjo caído não acredite, demônio em corpo de carne, acredite, demônio em corpo de carne, não acredite, demônio em corpo de carne ignore, demônio em corpo de carne despreze, faça o que quiser fazer, demônio em pele de carne. O Eterno já decretou o lago de fogo para vocês. E ninguém vai livrar vocês do lago de fogo. Vocês já estão condenados à segunda morte. A única coisa que vocês podem fazer, anjo caído, demônios em pele de carne, é impedir um anjo arrependido de voltar para o Criador e se arrepender dos seus pecados, arrepender do seu demônio no seu corpo, vir para a palavra do Eterno, para esse demônio ser expelido pela palavra. Você, anjo arrependido, você tem uma chance. Não deixe o anjo caído, o demônio no corpo de carne, roubar você, enganar você, iludir você e roubar a sua salvação, a sua vida eterna. Esse é o recado do Espírito Santo. Nesse dia que o sol está diferente no céu, que todos veem o sinal do eterno no céu, que o sol está diferente. E não vai haver cientista anjo caído em um corpo de carne, um demônio em um corpo de carne, que ache resposta para isso, porque qualquer resposta que eles trouxerem é para enganar os anjos arrependidos, é para tirar o foco dos anjos arrependidos, é para desviar a atenção dos anjos arrependidos de observar o tempo, observar o mundo, observar a terra e ver que o fim está chegando. O fim está chegando. Se prepara a terra, se prepara povo da terra, se prepara mundo. O fim está chegando. O Espírito Santo anuncia o fim da terra, o fim do mundo. E isso não tem a ver se alguém acreditar. Isso não tem a ver se alguém não acreditar. Você acreditando vai acabar. Você não acreditando vai acabar. Porque a palavra do Eterno não depende de você crer ou não crer. Depende do tempo chegar. Depende do tempo se cumprir. Depende da palavra se cumprir. Porque o Eterno não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele vela pela sua palavra
para cumprir um determinado tempo. Então, o fim do mundo, o juízo final está chegando. O julgamento desse mundo está chegando. O juízo do eterno está vindo sobre essa terra, sobre esse mundo. Não tem a ver com alguém crer. Não tem a ver com alguém não crer. Tem a ver com a palavra se cumprir. E tem a ver com o eterno honrar a sua palavra. De fim do mundo, fim da terra. Assim como foi nos dias de Noé. Ele disse que ia acabar com água. Assim aconteceu. E agora vai acabar com fogo. Porque vão ser tudo lançado no lago de fogo. Se você crê, vai para o lago de fogo. Se você não crê, vai para o lago de fogo. Porque não depende de você crer ou não. Depende do seu destino estar traçado. Ou você vem para a palavra para ser salvo, ou você foge da palavra para ser condenado. E vai se cumprir do mesmo jeito. Independentemente se você vai ser salvo ou condenado, a palavra vai se cumprir do mesmo jeito, porque não depende de você ou da sua fé para se cumprir. A sua fé depende para você mesmo, não depende para o eterno. A sua fé não depende de nada para o eterno. A sua fé depende para você mesmo. Se crer, será salvo. Se não crer, já está condenado. Então a sua fé não depende para o eterno resolver o que tem que resolver nessa terra. A sua fé depende para você mesmo, ser salvo ou condenado. Esse é o recado para os anjos arrependidos. E o sol é o sinal do eterno, que esse mundo está com os dias contados. Contado. O eterno nem fala anos, porque está aproximando rápido demais. Então vamos ficar nos dias mesmo.